Olá, sétimo ano. Hoje a gente vai continuar com o nosso capítulo de número 6, acerca das reformas protestantes, as reformas religiosas e também acerca do absolutismo. A gente que vem estudando aqui nesse capítulo, tanto as transformações religiosas como políticas e até mesmo econômicas ocorridas na Europa durante o final da Idade Média, depois das grandes navegações. E hoje o foco da nossa aula é a gente compreender um pouco mais acerca do absolutismo, essa forma de política que nós já vimos na outra aula, que significa uma forma de política onde o poder fica concentrado nas mãos do rei, né? E nós vimos também que nessa forma de organização política, né, surgia uma forma de organização social, que era chamada de antigo regime, né? Então nós vamos focar nesses pontos, né, e compreender melhor o antigo regime, quais eram as classes sociais que se dividia a sociedade europeia na época, e também vamos ver aqui um pouco do mercantilismo, a forma de economia. O foco da nossa aula vai ser da página 125 até a página 131. Nós vamos aqui finalizar o capítulo, ok? E aí, pessoal, esse é o nosso roteiro de número 23. Já queria aqui destacar, usando o roteiro, mas também há no nosso livro, o fato, a principal característica da sociedade europeia na época é que a sociedade ela era dividida em classes sociais, certo? Cada uma dessas classes era chamada de Estado. Então a sociedade europeia ela era dividida em 3 camadas, né? O primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado, como vocês podem ver aqui, ok? O primeiro estado, sendo aquele mais poderoso, era o clero, ou seja, formada pela Igreja Católica, que na época detinha a maior quantidade de terras da Europa, também a maior quantidade de riquezas, certo? O segundo estado era formado pela nobreza, né? Todos aqueles que eram considerados de sangue nobre, reis, príncipes, duques, condes, marqueses e por aí vai. E o terceiro estado era todo mundo, tanto pessoas ricas como os burgueses, que eram os mercadores, grandes comerciantes, donos de banco, donos de manufaturas, como também as pessoas mais pobres, camponeses, operários, artesãos, aqueles despossuídos que mendigavam, todos, né, compunham o terceiro estado. A gente chegou a ver isso na aula passada, não foi? Chegamos a ver, inclusive, um pouco das porcentagens, né? Vimos um gráfico em pizza na aula passada, que a gente chegou a ver o quanto era ínfimo, pequeno, a parte da população que pertencia ao primeiro e ao segundo estado, que eram os 2 estados considerados mais importantes e poderosos, ou seja, o clero, a Igreja Católica e a nobreza. Formava apenas, como a gente pode ver aqui, de 2,5% a 5% da população, né? Então o terceiro estado era a maioria esmagadora. 98% da população ou 95% formava o terceiro estado. E nós vimos também de que forma se dava a crítica a essa divisão social, né? A essa divisão social, por quê? Porque dentro dessa divisão social, a única camada da população que pagava algum tipo de imposto era o terceiro estado. Mesmo que você fosse muito pobre, você tinha que pagar imposto, né, para usar a terra, para usar o arado, tinha que pagar o imposto da igreja, que era o dízimo, você era obrigado. Aqueles que não pagassem poderiam ser presos, poderiam ser expulsos das terras, certo?
Nem a igreja e nem a nobreza pagavam imposto. Pelo contrário, tanto a igreja como a nobreza ficavam com os impostos pagos pelas outras pessoas, pelo terceiro estado. E é por isso que elas eram classes acusadas de viverem de privilégios, né? De privilégios. E essa charge da época faz uma crítica a isso. O povo é colocado aqui como descamisado, uma figura velha, sofrida, justamente por carregar nas costas a nobreza e o clero, que viviam de privilégios e por isso viviam cobertos, cercados de luxo. Então, dentro desse nosso conteúdo, a gente já tem uma noção muito clara do que era a divisão social da sociedade europeia nos diversos países. Quando eu falo aqui de Europa, né, eram os países, quase todos os países da Europa, eles tinham essa divisão social, certo? Inglaterra, França, Espanha, Portugal e por aí vai. A forma de política na Europa era o absolutismo. Essa palavra a gente já viu desde a semana passada, que a gente significa que vem de absoluto. Absolutismo é a forma de política, de organização política da sociedade, que significa que o poder está nas mãos do rei. O rei manda sozinho? A gente já viu que o poder do rei vinha justamente do apoio que ele tinha da nobreza e do apoio que ele tinha da burguesia. Então, gente, era o absolutismo a forma predominante de política na Europa. Sempre que vocês ouvirem essa palavra política, ela significa o quê? Quem toma as decisões. Como é que são tomadas as decisões? Certo? Essa palavra política significa isso. Como as decisões são tomadas. Tá bom? Então, as decisões eram tomadas a partir dos reis. Eram eles que detinham todo o poder social. Ok? Aqui no nosso mapa vem falando, destacando os principais pontos, como os pensadores absolutistas, que eram aqueles que defendiam o absolutismo, o poder dos reis, como Thomas Hobbes, Maquiavel ou Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet. Então, eram todos defensores do poder dos reis. Por isso que são chamados de pensadores absolutistas. Em cada um dos países da Europa houve um tipo de absolutismo, ou seja, o rei mandava de alguma forma. A França foi o grande símbolo do absolutismo. Na França, a França foi o país que o rei teve mais poder, né? O rei foi mais poderoso do que em qualquer outros países, certo? Inclusive, o rei mais poderoso da história da França ficou conhecido, a gente vai ver daqui a pouco, Luís XIV, que era chamado do Rei Sol. Ele chegou a dizer que, a frase dele, né? O Estado sou eu, ou seja, o país sou eu. Então, tudo aquilo que era chamado de França estava reunido nele. Então, a vontade dele seria a vontade da França. Isso significava que o rei tinha todo o poder, né, na sua mão. Em outros países, vai haver assim, um pouco de modificação, né, nos graus de poder do rei. Por exemplo, na Inglaterra, o absolutismo, o rei nunca teve muito poder na Inglaterra. O rei nunca mandou sozinho, em poucas vezes. O absolutismo na Inglaterra durou apenas o equivalente a 3 reis. Henrique VIII, a Rainha Elizabeth e Jaime I. Então, todos da família dos Tudor. Então, o absolutismo na Inglaterra, onde o rei teve todo o poder na mão, foi apenas durante a dinastia dos Tudor. Ok? Tio, preciso aprender cada um desses nomes? Não, gente. Não precisa. O importante a gente saber como as coisas se davam, né? O processo, o porquê, como, né? O mais importante nunca é quem foi, quando foi, mas sim o processo, como.
Então a gente já sabe o que é o absolutismo, essa forma de política, as características, que cada país teve uma forma, né, de absolutismo, tá bom? O nosso livro, a gente já sabe que hoje a nossa aula vai dar 125 a 131. O nosso livro já abre destacando cada um dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro, só reforçando aqui que cada um desses estados representava uma parte da população, certo? E essa divisão social, ela era definida já desde o nascimento. Então, se você nasceu filho de alguém que pertencia ao terceiro estado, então você ia ser para sempre do terceiro estado. Se você nasceu filho de um nobre, você iria morrer nobre, porque você era considerado detentor daquele direito, porque você já nasceu. Então o direito era considerado o direito de nascimento. Ah, para sempre eu vou ser nobre e nunca vou ter que pagar imposto e sempre vou ser dono, vou receber uma parte dos impostos que forem pagos pelos mais pobres? Sim, exatamente isso. Então, tio, tinha como eu passar do terceiro estado para o segundo? Não, gente. Né? O direito ele era o de nascimento, ou você nascia ou não. Haviam burgueses, por exemplo, já no final da Idade Média, que conseguiram. Eles eram muito ricos, donos de fortunas muito grandes, emprestavam dinheiro aos reis, aos barões, e essas pessoas conseguiam comprar um título. Ah, eu serei barão de tal, né? Então essas pessoas conseguiam, né? Eram raros os casos, mas essas pessoas conseguiam sim mudar de estado, né? Do terceiro para o segundo, por exemplo, certo? Mas isso foi em raros casos e somente no final da Idade Média, tá bom? E aí, mais uma vez, a gente tem aqui essa crítica social da nobreza e o clero, representado aqui nessa imagem, viverem no luxo, justamente porque viviam às custas da miséria do povo, né? Que só o povo é quem trabalhava e quem pagava os impostos, que era dividido pelo rei e pela nobreza, né? E a igreja recebia também seus próprios impostos, que era de onde vinha a riqueza da igreja na época. Então, era uma sociedade de privilégios. Para quem? Para o primeiro e para o segundo estado. Mas para o povo, não. Era uma sociedade de muita exploração. O absolutismo, a gente já viu, que era uma forma de política, que significava que as decisões eram tomadas pelo rei. E a gente vai ver aqui, entre a página 126 e até a página 128, o absolutismo, né, como era a monarquia em alguns países da Europa. O importante aqui é a gente perceber que essa forma de política, ela era a forma de política de toda a Europa na época. Todos os países eram governados por reis. Aqui vem falando um pouco do Estado moderno espanhol. Gente, o país que hoje a gente chama de Espanha, ele era dividido em vários reinos: Castela, Navarra, Aragão, Granada, cada um com seu pequeno, com seu rei, com a sua nobreza. Mas aí o que foi que aconteceu? Através de guerras e, por último, do casamento do príncipe de Castela com a princesa de Aragão, Fernando e Isabel, houve a unificação da Espanha, né? Então, se vocês olharem no mapa hoje, vocês vão ver que não existe mais o reino de Aragão, nem Navarra, nem Granada e nem Castela, né? Houve a união de todos os reinos a partir do casamento do príncipe e da princesa de Aragão e Castela, de todo o território, e formou-se assim um território governado por um único monarca, no caso Fernando e Isabel, que
que foi a partir daí que se deu o absolutismo espanhol. E aí, gente, muito importante compreender isso, porque nessa época Portugal já estava, já tinha dado início às grandes navegações. E a Espanha queria uma rota para as Índias, para as especiarias, participar desse comércio que era o maior comércio do mundo na época, né? E aí, tanto a monarquia, né, espanhola, tanto o rei Fernando como a rainha Isabel, começaram a apoiar diversas missões de exploração marítima. E uma dessas missões deu sorte de ser a de Cristóvão Colombo, que conseguiu chegar na América. Então, parte das grandes navegações foram financiadas pelo rei e pela rainha da Espanha. E rapidamente a Espanha chegou a ser o país com maior possessão de terras no mundo, porque conquistou grande parte da América. As terras conquistadas pelos espanhóis tinham grande quantidade de ouro e de prata, e logo a Espanha se tornou o país mais rico do mundo, certo? A Espanha se tornou nessa época, inclusive, o país com a maior e melhor marinha do planeta. Nenhum país conseguia derrotar a Espanha no mar. A Espanha era mais ou menos, vamos pensar assim, os Estados Unidos de hoje. A super grande potência. Muita riqueza, com o ouro que ela encontrou nas Américas, e milhares de navios de guerra, a maior marinha do mundo. E a Espanha conquistou, tomando sempre territórios na África, na Ásia, na América. Nenhum país conseguia enfrentar a Espanha de igual para igual. Somente Portugal. Portugal também foi um país... Primeiramente, a gente já viu lá nas grandes navegações que Portugal saiu na frente de todo mundo, porque Portugal foi o primeiro país moderno do mundo a se unificar. E Portugal ficou ainda mais forte na época das grandes navegações, que cada terra conquistada pelos portugueses significava um produto a mais, um comércio a mais, significava mais riqueza. Então é a partir daí que se deu também o fortalecimento do poder dos reis em Portugal. O absolutismo português, ou seja, o poder dos reis, foi muito fortalecido à medida que Portugal ia conquistando novas terras. E o que era que o rei fazia com esse poder? Ele financiava novas expedições. Inclusive, foi em uma dessas expedições, financiada por Dom Manuel, por exemplo, que se deu a chegada de Pedro Álvares Cabral nas terras que hoje fica o Brasil. Então reparem que tem uma relação do poder dos reis, do absolutismo, também com as grandes navegações. Principalmente no caso de Portugal e no caso da Espanha, que eles eram as duas super grandes potências do mundo. É como se fosse hoje os Estados Unidos e a China, né? Eram os mais ricos, os mais poderosos, os mais bem armados. Então, esses reis ganharam muito poder e riqueza com as grandes navegações, e quanto mais eles ganhavam poder, mais eles investiam, né? Então foi aí que se deu ainda maior o processo de expansão, né, dos europeus pelo mundo, na América, na África, na Ásia. Inclusive os portugueses conseguiram chegar a lugares impensáveis antes, como na China, no Japão, certo? Tudo isso através da navegação, financiado pelos reis. Eu já falei, né? A chegada ao Brasil de Pedro Álvares Cabral em uma dessas expedições, né, financiadas pelo próprio rei, certo? Então todo o mundo foi modificado a partir do poder dos reis. No caso da Inglaterra, só para destacar que na Inglaterra o absolutismo o poder dos reis durou muito tempo. Ainda hoje existe, né, a monarquia inglesa. A gente vê a rainha da Inglaterra, tudo mais. Mas
o absolutismo inglês ele sempre foi um pouco diferente, porque os reis nunca tiveram todo o poder. Porque na Inglaterra os barões, os condes, eram muito ricos. E eles, não queriam deixar o rei mandar só. Então eles acabaram fazendo o quê? O rei manda, mas nós também vamos mandar, criando o quê? Uma Câmara de Deputados. A Câmara dos Lordes, como era chamada. Então eles também faziam leis. Eles poderiam derrubar uma lei do rei, ok? Então o poder dos reis na Inglaterra era limitado, certo? Algo bem diferente da França. Aqui é a foto do chamado Rei Sol, Luís XIV. A França era o símbolo do absolutismo, o lugar onde os reis mais tinham poder e destaque. Luís XVI, como já falei, né, chamado de Rei Sol, também disse a frase muito famosa: eu sou o Estado, ou seja, eu sou a França. O Estado sou eu, né? A França sou eu. O país sou eu. Nada existe fora de mim, fora da minha vontade. Quem manda sou eu. Ok? Só lembrando que o apoio da nobreza ao poder do rei não era por acaso. A nobreza apoiava o rei ter todo esse poder, mas o rei dava terras para a nobreza. O rei, com o dinheiro que era arrecadado de impostos, também tirava uma pensão para cada um dos nobres. Então era assim, para os nobres franceses era bom que o rei tivesse todo o poder, né? Porque o rei ia sufocar qualquer revolta, ia dar o direito a eles serem o dono das terras, as pessoas iam pagar imposto a eles e eles ainda recebiam uma pensão do rei, né? A burguesia, os comerciantes apoiavam o poder do rei? Sim. Os motivos, aqueles que a gente viu lá na aula passada. Era uma chance de haver um único imposto, né? Não precisava pagar por onde quer que passasse. Os teóricos do absolutismo, que a gente viu até naquele mapa conceitual do roteiro. Maquiavel, Bodin, Thomas Hobbes, todos eles defendiam que o rei tivesse poder. Maquiavel, por exemplo, dizia que o rei não só tinha que ter poder, mas tinha que buscar manter e aumentar esse poder. Como? De duas maneiras. Segundo Maquiavel, o rei deveria buscar ser amado. Se ele não pudesse ser amado, ele teria que ser temido. Então, ou pelo amor ou pelo medo, o rei tinha que manter o poder. Querendo dizer o quê? Ou pelas bênçãos do povo, ou, se for preciso, usando a violência contra as pessoas. Mas ele tinha que manter o poder. Thomas Hobbes, por exemplo, afirmava que o rei, por exemplo, como é que eu vou dizer? Que o rei, na verdade, era necessário para evitar que as pessoas brigassem entre si. Porque se deixasse as pessoas terem igualdade de poder, todo mundo ter o mesmo poder, se alguém quisesse uma fruta e aquela pessoa quisesse a mesma fruta, as duas pessoas iam brigar e se matar para ver quem ficava com a fruta. Então era preciso que tivesse alguém que tivesse mais poder do que todos, para dizer o quê? Essa fruta vai ficar com fulano ou com ciclano. E aí ninguém iria brigar, porque essa pessoa tinha mais poder do que todo mundo para decidir. Quem é que deveria ser essa pessoa que comandaria tudo e todos? O rei, certo? Então, para esse pensador, Thomas Hobbes, ele era da Inglaterra, o rei servia para isso, para regular as ações das pessoas, né? Não deixar que as pessoas brigassem, ok? E aqui chamar a atenção para o fato de que, nesse momento, com o poder dos reis, foi sendo criado vários cargos administrativos, como, por exemplo,
Vamos assim usar os exemplos. Prefeitos que administravam povoados, cidades, né? Praças, regulamentos para saber se comportar em praça, também se comportar na rua, nas feiras, tudo isso. Então foi surgindo o quê? Uma noção do que é público de todos e o que é privado, né? Para o rei não tinha isso. Tudo que fosse público para as pessoas, mas também era do rei. Mas para as pessoas comuns, havia aquilo que era dela e aquilo que não era. A educação nessa época, gente, ela se dava em casa. Por isso que só alguns nobres tinham condição de estudar. Contratavam aqueles melhores professores, né? Geralmente padres, para dar aula aos seus filhos em casa. Não existia escola, certo? E aí surgiu também regras de convivência, como etiqueta. A Europa não tinha grandes hábitos, era comum as pessoas comerem com as mãos, arrotando, limpando na roupa. Então surgiram novos hábitos, o contrário de tudo isso, ok? E com as grandes navegações cresceram o número de mercadorias levadas para a Europa, as feiras onde essas mercadorias eram vendidas. Essas feiras também levou ao crescimento das cidades, certo? E feiras, cidades, negócios, dinheiro, é aí que se dá o surgimento do capitalismo. Os burgueses cada vez mais ricos, esses comerciantes, alguns chegaram a criar bancos, é aí que se dá o surgimento dos bancos, certo? E diversos outros trabalhos surgiram nas cidades. As pessoas, trabalhos que não existiam antes, carregadores, sapateiros, açougueiros, justamente para vender esses produtos e fazer esses trabalhos, oficinas de construção de charretes, rodas, né? Pessoas que fazem esses trabalhos para atender as necessidades das pessoas que agora estavam lotando as cidades a partir das feiras. Gente, 27 minutos, vou encerrar aqui a explicação, tá bom? E aí não esqueçam de fazer a atividade da semana não, tá certo? Um abraço.